Você já imaginou como seria viver sem o peso das mágoas, sem o fardo dos ressentimentos, em plena leveza de alma? Fica até o final, porque neste vídeo vamos trilhar o verdadeiro caminho para o perdão segundo Jesus e como ele pode libertar sua vida agora mesmo. Durante o texto, vamos responder algumas questões importantes. A pergunta central é: o que é o perdão segundo Jesus e como ele se torna um caminho de libertação interior? como o exemplo de Jesus mostra o perdão em ação? Como o perdão nos reconecta com Deus e traz paz interior? Faz sentido para você? Alguma destas questões te preocupa? Comenta aí para nós. Falar sobre perdão é tocar o coração da experiência humana. Todos nós, em algum momento, fomos feridos ou ferimos alguém. Carregamos lembranças que nos pesam, sentimentos que nos prendem ao passado. Mas Jesus nos mostra que o perdão não é apenas uma virtude religiosa ou moral, é, acima de tudo, um ato de libertação. O perdão, segundo ele, é a cura da alma, o gesto que rompe as correntes invisíveis do ego e abre espaço para o amor fluir. Vivemos em um tempo em que os vínculos humanos se desgastam com facilidade e o orgulho costuma falar mais alto que a compaixão. Por isso, compreender o perdão à luz dos ensinamentos de Jesus é um convite à transformação mais profunda que existe, a de nós mesmos. No final, faremos um resumo com algumas perguntas respondidas, incluindo a pergunta central: o que é o perdão segundo Jesus e como ele pode libertar a alma? Se este conteúdo ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. A essência do perdão segundo Jesus. Falar sobre o perdão é tocar um dos mistérios mais sublimes da experiência humana. O perdão não é apenas uma virtude moral ou uma obrigação religiosa. É, acima de tudo, um caminho de libertação interior. Em sua simplicidade e profundidade, Jesus nos revelou que perdoar é um movimento natural de uma alma que desperta para o amor. Quando Pedro, inquieto, perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar o irmão que o ofendesse, se até 7 vezes seria suficiente, Jesus respondeu com palavras que ecoam pelos séculos: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 a 22. Nessa resposta simbólica, ele rompe com a lógica humana da contabilidade moral e abre a porta para a infinitude do amor. Perdoar 70 vezes 7 é compreender que o perdão não é um gesto isolado, mas um estado de consciência. É a vibração de um coração que aprendeu a ver além das aparências, que entende que todo erro nasce da ignorância espiritual e que cada ofensa é, em última instância, um pedido disfarçado de amor. Jesus nos convida a transcender a justiça que busca compensação e entrar na justiça divina, que busca regeneração. Quando ensinou o Pai Nosso e nos fez pronunciar: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, Jesus nos revelou uma lei profunda de correspondência espiritual. O perdão que oferecemos determina o perdão que recebemos, pois a alma só pode acolher a graça que é capaz de conceder. Assim, o perdão se torna um fluxo de amor entre criaturas e Criador. Quanto mais damos, mais nos libertamos. Em essência, o perdão é uma forma de cura. Ele dissolve o peso da mágoa, desfaz o nó da culpa e abre espaço para a luz da paz. Quem perdoa não apaga o passado, mas liberta-se dele. Quem perdoa não justifica o erro, mas compreende o sofrimento que o gerou. Jesus, ao nos ensinar o perdão, não estava apenas falando sobre ética, estava nos mostrando o caminho da libertação da alma. O exemplo de Jesus em ação. Os ensinamentos de Jesus sobre o perdão ganham vida nos gestos, não apenas nas palavras. Ele não pregou o perdão como um ideal distante. Ele o viveu em sua forma mais pura, em meio à dor, à injustiça e à incompreensão.
Um dos episódios mais comoventes é o da mulher adúltera, narrado em João 8. Os fariseus e escribas a trouxeram diante de Jesus, tentando colocá-lo à prova. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Queriam saber o que ele faria. Jesus, silencioso, se inclina e começa a descrever na terra. E quando insistem, ele ergue o olhar e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. O silêncio que seguiu foi mais eloquente do que 1000 sermões. Um a um, os acusadores se retiraram, deixando apenas a mulher e Jesus. Ninguém te condenou? Pergunta ele. Ninguém, Senhor. Ela responde. E então ele pronuncia as palavras que libertam. Nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. Nesse momento, Jesus nos revela a essência do perdão, a compaixão que compreende sem condescender, a justiça que se realiza através do amor. Ele não ignora a falta, mas a transcende. O perdão de Jesus é educativo, não permissivo. Ele vê o erro, mas enxerga além dele o potencial da alma para recomeçar. E o auge desse ensinamento ocorre na cruz. Em meio à dor e à humilhação, Jesus pronuncia a frase que resume todo o Evangelho. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Essas palavras são a síntese do amor incondicional. Ali, suspenso entre o céu e a terra, ele não apenas ensina o perdão, ele o encarna. Diante da violência, responde com compaixão. Diante da injustiça, oferece entendimento. Diante da morte, afirma a vida. Do ponto de vista filosófico, esse momento representa a vitória da consciência sobre o instinto, da sabedoria sobre o ego. Jesus demonstra que o perdão é a resposta mais elevada à ignorância humana. Ele mostra que o verdadeiro poder não está em revidar, mas em transcender. Quem perdoa, como ele, rompe o ciclo do ódio e planta a semente da paz. O perdão como transformação interior. Perdoar é um processo de autotransformação. Antes de libertar o outro, libertamos a nós mesmos. Guardar rancor é carregar um fardo invisível, um peso que sufoca a alma e adoece o corpo. Cada mágoa é uma prisão interior que mantemos com as próprias mãos, e o perdão é a chave que abre essa cela. Em Marcos 11:25, Jesus nos ensina: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai vos perdoe. Com essa instrução simples, ele une o perdão à comunhão espiritual. Não é possível elevar a mente em prece se o coração permanece preso à amargura. O perdão, nesse sentido, é o preparo da alma para a oração, o banho purificador que limpa os resíduos do orgulho. A filosofia espiritual ensina que a mágoa é filha do ego. Quando acreditamos que fomos injustiçados, é o nosso eu limitado que sofre, porque ele se vê ferido em sua imagem, em sua necessidade de ter razão, de ser reconhecido. O perdão é o gesto da consciência superior que diz: sou mais do que esta dor. É a alma que assume o comando e decide não mais reagir, mas compreender. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, e tampouco negar o sofrimento vivido. É lembrar com sabedoria, é olhar para a dor e vê-la como uma professora. Cada ofensa traz uma lição oculta sobre o amor, a paciência e a humildade. Assim, o perdão se torna um caminho de autoconhecimento. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade não está em mudar os outros, mas em libertar o próprio coração. Quem perdoa transcende o tempo, sai do passado, abandona o peso da história e se reencontra no presente. No instante em que o perdão acontece, o agora se ilumina e a alma respira a leveza de quem deixou para trás o que não podia mais carregar. É nesse silêncio interior que a paz floresce. O poder libertador de perdoar e pedir perdão. Há uma força transformadora no ato de perdoar, uma força que liberta ambos, o que perdoa e o que é perdoado. Enquanto guardamos ressentimentos, mantemos laços sutis de energia com aqueles que nos feriram. Essas correntes invisíveis
nos aprisionam ao passado e drenam nossa vitalidade espiritual. Mas quando decidimos perdoar, rompemos esses laços e recuperamos nossa liberdade interior. Jesus também nos ensinou sobre a importância de pedir perdão. Em Mateus 5, 23, 24, ele diz: Se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Essa passagem mostra que a verdadeira espiritualidade começa no relacionamento humano. O perdão não é apenas entre o homem e Deus, é entre os corações que buscam se reencontrar na verdade e na humildade. Pedir perdão exige coragem, é o ato de olhar para dentro e reconhecer a própria imperfeição. Aquele que pede perdão se desarma e se humaniza, e aquele que o concede expande sua consciência para além das limitações do ego. Ambos crescem. Na vida cotidiana, o perdão se manifesta em gestos simples, uma palavra gentil, um silêncio respeitoso, uma escuta verdadeira. Perdoar não é permitir o abuso, nem ignorar a justiça. É restaurar o equilíbrio, não o esquecimento. É permitir que a lição fique, mas que a dor vá embora. O perdão, aplicado à convivência humana, é a base da harmonia social. Onde há rancor, o conflito se perpetua. Onde há perdão, a reconciliação abre caminho para o progresso. Jesus nos mostrou que o amor verdadeiro é aquele que sabe compreender a fraqueza alheia. O perdão é o exercício mais prático desse amor em ação. O perdão como caminho para a paz interior e a união com Deus. No final de tudo, o perdão é o caminho que conduz à paz interior e à união com o divino. É a ponte que liga o humano ao eterno, o finito ao infinito. Quando perdoamos, nos aproximamos da vibração do próprio Deus, porque o perdão é a linguagem do amor absoluto. Em Mateus 6, 14 a 15, Jesus afirma: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Essas palavras não falam de castigo, mas de sintonia. Um coração endurecido não consegue receber a luz da graça. O perdão é o movimento que abre a alma para o fluxo da misericórdia divina. Do ponto de vista filosófico, o perdão é o ponto em que a justiça e o amor se encontram. A justiça restabelece a ordem, mas é o amor que restaura a alma. O perdão une ambas as forças, transformando o erro em aprendizado e o sofrimento em crescimento. Ele é o meio pelo qual o ser humano se reconcilia com a própria consciência e com o universo. Perdoar é um ato silencioso de grandeza interior. É dizer, com serenidade, eu escolho a paz. É permitir que a luz substitua as sombras e que a bondade recupere o lugar da dor. Quem perdoa reencontra Deus dentro de si, porque o perdão é o reflexo direto da presença divina em ação. Ao encerrar essa reflexão, é possível compreender que o perdão é o início de toda a cura. Ele não altera os fatos, mas transforma o significado que damos a eles. Ele não muda o outro, mas renova aquele que o pratica. E no momento em que perdoamos de verdade, sentimos que algo dentro de nós se alivia, se expande, se ilumina, que cada um de nós possa, inspirado pelo exemplo de Jesus, aprender a perdoar com o coração desperto, com a alma livre e com a consciência em paz. Que possamos olhar para os que nos feriram com a mesma ternura com que o Cristo olhou seus algozes e, mesmo ferido, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E que, ao pronunciar essas palavras, não as repitamos apenas com os lábios, mas com a vida, porque é no perdão que o ser humano reencontra o divino, e é no amor que a alma descansa em paz. Síntese com perguntas e respostas. O que é o perdão, segundo Jesus, e como ele se torna um caminho de libertação interior? O perdão não é apenas uma virtude moral ou uma obrigação religiosa, é, acima de tudo,
um caminho de libertação interior. Em sua simplicidade e profundidade, Jesus nos revelou que perdoar é um movimento natural, de uma alma que desperta para o amor. Em essência, o perdão é uma forma de cura. Ele dissolve o peso da mágoa, desfaz o nó da culpa e abre espaço para a luz da paz. Quem perdoa não apaga o passado, mas liberta-se dele. Quem perdoa não justifica o erro, mas compreende o sofrimento que o gerou. O que Jesus quis dizer ao ensinar que devemos perdoar 70 vezes 7? Ele nos convida a compreender que o perdão não é um ato isolado, mas um estado de consciência, um fluxo contínuo de amor que transcende a lógica humana da compensação e abraça a infinitude do amor. Como o exemplo de Jesus mostra o perdão em ação? No episódio da mulher adúltera e, sobretudo na cruz, Jesus encarna o perdão. Diante da injustiça e da dor, ele responde com compaixão e compreensão, mostrando que o perdão é a vitória da consciência sobre o instinto. Qual a relação entre perdoar e pedir perdão? Ambos os gestos exigem humildade e coragem. Quem pede perdão reconhece sua imperfeição. Quem perdoa transcende o orgulho. Juntos, ambos se libertam e restabelecem a harmonia espiritual. Como o perdão nos reconecta com Deus e traz paz interior? Porque ao perdoar, entramos na mesma vibração do divino. Um coração endurecido não consegue acolher a graça. O perdão é o canal que abre a alma para o fluxo da misericórdia de Deus. Perdoar é um dos atos mais corajosos que o ser humano pode realizar. É escolher a paz quando o mundo insiste na vingança. É deixar o amor falar mais alto que o orgulho. O verdadeiro progresso começa quando transformamos o coração e permitimos que a compaixão guie nossas atitudes. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Este foi o 14º episódio de uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro propósito da vinda de Jesus à Terra, sua mensagem eterna e seu papel como guia espiritual da humanidade. Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado.